Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball, assim como muitos animes, acabou passando por algumas versões testes antes de realmente ser lançado. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre as versões betas de Dragon Ball. Isso mesmo, mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dragon Ball é um anime incrível, não tenho o que dizer. Desde seu começo foi capaz de entreter e trazer bons momentos para os fãs. Mas obviamente, assim como outras obras, Dragon Ball não começou exatamente como esse produto que a gente conhece hoje. Na verdade, houveram tentativas e erros antes de Dragon Ball realmente passar a existir. As famosas e tão faladas versões betas, né? Tu é um beta! Sim, eu precisava fazer essa piada. Com as duas versões mais famosas sendo Dragon Boy e as Aventuras de Tongpo, que apesar de ter suas diferenças, se assemelham bastante com Dragon Ball. O primeiro que eu vou falar aqui, obviamente, é Dragon Boy, pois é a versão mais conhecida, e não é pra menos, porque é muito parecido com Dragon Ball. A história começa nos mostrando um treino do nosso protagonista, chamado de Tang Tong. E me perdoem se eu não sei pronunciar um nome chinês, mas está aí. Ele acaba destruindo uma grande pedra e logo o seu mestre acaba o chamando. O mestre do Tang Tong está em uma espécie de nuvem voadora, e diferentemente do Kami, ele parece ser um mestre mais sério. Então ele começa a fazer um simples treinamento com o Tang Tong, jogando kunais nele. No final, o protagonista acaba pegando as kunais e jogando de volta em seu mestre, que é atingido na cabeça. Na volta para casa, o mestre acaba dando uma missão para o Tang Tong. Basicamente, o objetivo dele era resgatar uma princesa que tinha fugido de seu país, que estava em guerra. No caso, levar ela para o país dela de volta. E ao encontrar a princesa, a primeira reação dele é tocar nos peitos dela para saber se ela é realmente uma mulher. Eu não sei porquê, mas isso me lembra alguém. E para ajudar ele, o seu mestre acaba entregando uma esfera do dragão, que basicamente sumona um dragão mágico que realiza desejos. Que é até interessante que, diferentemente do Goku, o Tang Tong não é tão caipira assim, sabendo até mesmo pilotar uma nave. A princesa então pede para pilotar no lugar dele e obviamente não sabe dirigir muito bem, o que acabou obrigando os dois a seguirem a pé. Nisso ela acaba querendo tomar um banho no meio do caminho e nossa, o Akira seria muito cancelado hoje em dia. De qualquer forma, eles acabam tendo uma pequena aventurinha para procurar água. Afinal, eles estavam no deserto. E ao tentar pegar a água, Tang Tong é surpreendido por um demônio que estava ali. Ele basicamente matava e comia as pessoas que iam procurar água ali. Mas como são bonzinhos os demônios do Japão e da China, obviamente vendo isso, o nosso protagonista teria iniciativa e iria lutar contra ele. Mas acabou que o bichão era muito resistente e acabou machucando o Tang Tong. Mas pelo menos ele acabou percebendo que o nariz era o único ponto fraco do demônio. Então ele decidiu que iria usar uma estratégia com o dragão para voar e acertar o nariz dele. Mas quando o dragão é summonado... O que é isso? Esse dragão não tá mais pra lagartixa, não? Foi o que ela disse. Mas logo após isso, o demônio acaba cortando as costas do Tang Tong, revelando que ele tem asas de dragão. Por isso, Dragon Boy. Então, depois de derrotar o demônio, ele acaba fugindo com a princesa. Mas não exatamente por muito tempo, pois ao usar as suas asas, ele acaba ficando cansado. Além do mais, a princesa acabou pegando no sono. No caminho, ele acaba oferecendo um bolinho de arroz para ela, que acaba vendo isso como um insulto. Eu suponho que seja uma espécie de comida barata e ela esteja desprezando justamente porque ela é uma princesa. Então, um carismático e familiar homem vai cumprimentar eles. Por algum motivo, eu sinto que já vi esse cara em outro lugar. E ele acaba pedindo o bolinho de arroz da princesa, mas o Tang Tong percebe que ele tem um ki maligno. E depois de pegar o bolinho de arroz, ele acaba mostrando a sua verdadeira forma, sendo esse gatinho que voa e pode se transformar em outras pessoas. E eu acho até curioso que a mulher ficou tão irritada que pediu para ele matar o gatinho. E para não ser atingido, ele se transforma em uma pedra. Sim, uma pedra. E fala isso aqui. Obviamente, por ser uma versão base do Goku, o Tang Tong é forte o suficiente para quebrar uma pedra que estava ali do lado, só para dar de exemplo pra pedra ali, que simplesmente fica assustado, pede desculpas e vai embora. No meio do caminho, eles acabam se deparando com uma ponte bem grande e a princesa sugere para eles irem voando, mas o protagonista explica que ele não pode porque ele se cansa muito rápido e eles poderiam acabar caindo. Então ele carrega ela pelo caminho para não ter encheção de saco. Nisso eles encontram um castelo antigo e o ladrão acaba voltando para avisar eles, dizendo basicamente que eles morreriam se atravessassem porque tinha um monstro do outro lado. E o
monstro em questão acaba batendo no Tang Tong pelas costas. A princesa assustada faz xixi na calça, nosso querido protagonista tá sendo humilhado. Até que a gente descobre que na verdade ele se tratava de um androide do castelo, que tinha sido mandado para proteger o castelo, mas a guerra acabou e ele continuou ali. E aqui a luta é bem legal. Apesar de não ser o Akira no seu auge, ele já desenhava muito bem nessa época. Até que então, o protagonista é jogado na água e ele acaba voltando com as suas asas, chegando aqui no painel mais famoso dessa versão beta de Dragon Ball. Mas antes que eles pudessem lutar de verdade, um general antigo aparece e demite o soldado. Não exatamente demite, mas fala que ele já cumpriu sua missão. Emocionado, o androide começa a chorar e simplesmente é desativado. E olha só quem era o soldado? Sim, o gatinho. Então a ponte agora estaria livre para eles e outras pessoas andarem livremente. E por fim, o mangá termina com uma piada bem engraçada, onde basicamente a princesa pede pro gatinho se transformar em uma roupa, só que ele não pode porque ele só pode ficar transformado por 3 minutos, que nem o Ultraman. E rapaz, eu tenho algumas coisas pra dizer sobre esse mangá, mas vamos falar sobre o Tongpo primeiro. Fala pessoal, e agora é hora da gente falar sobre Adventures of Tongpo, ou As Aventuras de Tongpo, que assim como o Dragon Ball, serve como uma inspiração e precursor para Dragon Ball. Aqui o Akira Toriyama usou muita coisa de termômetro para ver o que funcionaria ou não com a audiência, para depois usar na história que a gente tão conhece e ama, que é Dragon Ball. A história ela gira em torno do Tongpo, que é o protagonista, esse garotinho que lembra bastante o Goku, que ele é um alien explorador. E agora eu vou contar toda a história para vocês, além de também mostrar os paralelos, né, de Aventuras de Tongpo e Dragon Ball. Tem muita coisa parecida pra você ver que o Akira Toriyama já tinha muito naquela mente genial dele. Genial e maluca, né? Já planejado aqui dentro das Aventuras de Tongpo. Tudo começa com o Tongpo, que faz parte de uma nave chamada de Planeta 12, ou Planet 12, que é um grupo de aliens expedicionários que ficam investigando vários planetas. Eles são mais pro lado do cientista e não do dominador agressivo que vem destruir tudo, tá? Como os Saiyajins, eles não querem conquistar nada. Eles só querem ir de planeta em planeta aprendendo sobre, agregando recursos e por aí vai. Nisso ele vem parar na Terra e acaba ficando preso por 5 anos de uma hibernação criogênica, o que faz com que ele fique atrasado na missão dele. Quando ele acorda, ele tá sozinho e ele sai pelo mundo ali, né, explorando pra tentar descobrir alguma coisa, e ele vê que a nave dele tá com alguns danos ali no motor, o que faz com que a nave acabe explodindo. Com isso, ele leva uma nave menor para poder explorar o planeta e leva várias cápsulas. Isso mesmo, cápsulas iguais às da Bulma, que sai casa, sai nave, sai arma. Ele tem esse mesmo tipo de tecnologia, a gente vê que isso foi inventado pelo Akira aqui já, um conceito que depois foi reutilizado em Dragon Ball pela Bulma, mas não é o primeiro nem o último conceito que foi utilizado em Dragon Ball, porque você pode ver que o primeiro aqui já é a questão das naves sendo enviadas pelo espaço, né? Que os Saiyajins faziam isso, e aqui o pessoal dessa linha do Planet 12 também fazia, mandavam os seus membros para vários planetas em naves menores para estar investigando. Só que diferente dos Saiyajins, eles não mandavam para dominar e destruir tudo, eles mandavam só para conhecer e tal, e eles eram meio que piratas, fica meio implícito isso, mas o Tongpo não faz nada de mal durante a história para provar que realmente ele era um pirata. Parece que ele só é um alien expedicionário mesmo. Contudo, ele acaba encontrando uma garota que também saiu de uma dessas naves, só que o grupo dela era o Planet 8, ou Planeta 8, e o nome dela é Plamo. Ela tava tomando banho num lago e ela fica brava quando vê o Tongpo espiando ela. Ela dispara contra ele e tudo, e ela tem uma personalidade bem parecida com a da Bulma. Só que uma coisa que vale notar aqui é que a Plamo e o Tongpo, os dois têm traços da Bulma. O Tongpo tem a parte de gênio e inventor que foi reutilizada na Bulma, e a Plamo tem todo o estilo, o jeito dela se vestir, a personalidade, o jeitinho dela é todinho da Bulma, tirando a parte que ela não é inventora nem é genial. Ela conta pro Tongpo que a expedição dela chegou na Terra e acabou sendo atacada por um alien bizarro, que matou todo mundo, menos ela. E ela tá querendo agora roubar a nave desse alien para poder fugir e também se vingar dele. O Tongpo então ajuda ela criando uma nave, né, ali feita com a cápsula, e depois ele cria uma casa para os dois feito com a cápsula também, para ela poder tomar banho e viver e fazer suas pesquisas e tal, tudo tranquilo. Depois de um tempo que eles passam juntos, eles vão tomar banho juntos e eles descobrem que ambos têm a mesma idade, apesar de ter uma diferença bem grande entre os dois, né? O Tongpo ele também tem 14 anos, igual a Plamo. Na manhã seguinte, eles então planejam ir atacar o alien, pegar a nave dele e botar para arrombar, né? O Tongpo então lança uma granada para jogar no alien, que acaba não funcionando muito, e a Plamo aparece com um vestidinho bem curto, provocante, para seduzir o alien, mas que também não funciona porque o alien decide tentar matar e devorar ela. O Tongpo então chega, atira nele várias vezes e entra em combate os dois. O Tongpo meio que sai mal, mas sai bem ao mesmo tempo, e usando o poder de ciborgue dele, ele consegue derrotar o alien de uma vez por todas e explodir a nave dele. A nave então foi destruída, eles não têm outra opção, a Plamo e o Tongpo então decidem ficar na Terra mesmo, e depois eles vão construir uma nave juntos para poder sair do planeta, mas por enquanto
eles vão viver juntos e tentar descobrir um jeito ali de crescer na Terra, desenvolver novas tecnologias e por aí vai. E quais são as similaridades entre Dragon Ball e as aventuras de Tongpo? Como eu falei, a questão das cápsulas, a personalidade da Bulma, o traço dela, porque ela é literalmente a Plamba, ela é literalmente a Bulma loira, é muito igual. Outras coisas também são o jeito do humor, como ele usa o fanservice pra fazer cenas engraçadas, pra poder mostrar a personagem com roupas reveladoras e tal, que é uma coisa que o Akira Toriyama fazia. E também aquele negócio de fazer o olhar sedutor, né, que o Akira usou bastante, especialmente no Dragon Ball clássico, que era o método de fazer, né, os vilões ficarem ali seduzidos por a garota e dar vantagem pro time dos heróis. Mas com todas essas semelhanças, a gente também encontra algumas diferenças. Como eu falei, o lado de gênio da Bulma foi invertido e foi jogado pro Tongpo, que é meio que o Goku, né, nessa história, mas que diferente do Goku, ele não é inocente, meio burrinho, ele é na verdade gênio e cientista, ele tem esse lado da Bulma, e a Plama, ela ficou só com a personalidade da Bulma. No Dragon Ball, a cápsula que faz aparecer as casas é a cápsula número 1, enquanto aqui nas aventuras de Tongpo, a cápsula de número 4 faz aparecer as casas. É um detalhezinho bem interessante. E uma coisa que também é legal se notar é que essa casa que sai da cápsula do Tongpo, ela é quase igual à casa do Mestre Kami, velho, é muito parecida. Então o Akira meio que já tem esse designzinho na cabeça dele. E além disso, a gente também tem uma coisa que é um pouquinho diferente, é que é o fato em vez da Plama usar roupa de coelhinha igual a Bulma, ela usa um vestido, né? Em vez de usar aquela roupa que a Bulma usou, ela usa um vestidinho. Outra coisa também é que esse mangá, né, As Aventuras de Tongpo e também o Dragon Boy, foram relançados numa coleção chamada Manga Teacher, do Akira Toriyama, que compila todos os one-shots e séries menos conhecidas dele, né? A gente sabe que Dr. Slump e Dragon Ball são os maiores trabalhos dele, mas também tem muitos outros que vieram compilados aqui, e alguns deles muito bons. Inclusive, obviamente, As Aventuras de Tongpo. E também você pode encontrar já no Brasil essa obra. Eu já comprei um exemplar, e se você achar em alguma livraria em algum lugar, eu recomendo que você compre, porque é muito bom. E bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela oportunidade de aparecer aqui no vídeo do meu mano Goten. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Peço que vocês passem lá no meu canal Kirino-chan. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Tamo junto, Goten. Obrigado por ter me chamado. Bom, e falando um pouco sobre o Dragon Boy, eu genuinamente achei um mangá legal, apesar do ritmo não ter me pegado tanto. Em alguns momentos parecia que a história era lenta demais e em outros parecia que a história era rápida demais. Mas não tem muito o que se esperar de uma história piloto, né? Além do mais, tanto o mangá do Tongpo quanto o mangá do Dragon Boy tem premissas interessantes para uma história de aventura. Por mais que, obviamente, eu prefira Dragon Ball. E é legal ver ambos os mangás tendo referências do que futuramente se tornaria a franquia. Falando só sobre o Dragon Boy, tem bastante coisa a se falar. Primeiramente, o fato de que a primeira página de Dragon Boy é extremamente semelhante ao começo de Dragon Ball, com ambos os personagens treinando, com a narração de fundo e até mesmo a casinha do Goku lá no fundo. E temos literalmente a nuvem voadora aqui. Além do mais, apesar de ser um pouco diferente, esse mestre do Tang Tong ainda tem semelhanças com o Mestre Kami. No caso, uma piada específica que acontece com o Mestre Velho, onde ele tenta se defender de um ataque e no final é acertado na cabeça. Também temos a Princesa, que é basicamente uma versão antiga da Tite, e a inocência do Tang Tong, que é bem semelhante à forma que isso é mostrado no Goku. A esfera do dragão e as esferas do dragão, essa mistura de um mundo futurista e um mundo antigo, que até mesmo o personagem, que é a versão beta do Pual, se transforma, que é basicamente uma versão mais jovem do Tal Pai Pai. E o androide que eles enfrentam parece ser uma versão antiga do robô pirata de Dragon Ball. E por último, essa referência ao Ultraman, já que por incrível que pareça, Dragon Ball tem muita inspiração nos tokusatsus. Inclusive o Goku Black foi inspirado em um. É sério, mas mesmo assim, mesmo com seus pontos positivos, eu ainda prefiro Dragon Ball como ele foi feito, apesar de que seria legal ver uma versão completa desses mangás. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa não estar na melhor fase da sua vida. Talvez você tenha perdido alguém e pense que todas as coisas ruins que estão te acontecendo são culpa sua. Às vezes você pode achar que não tem solução e não tem mais saída para sua vida, que não há razões para continuar. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Pode parecer que ninguém se importa com você, mas Jesus te ama. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!